Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais 2 cafés. Eu agradeço a presença de todos aqui que estão nos acompanhando. Agora, recentemente, passamos de 2.000 inscritos aqui nesse canal, que começou em fevereiro, né? Vocês lembram aí do primeiro vídeo? Aquela nébia, né? Um pouco de frio aqui e já volta tudo. Então, esse belo tempo que nós estamos vivendo aqui atualmente, daqui a pouco ele começa já a ter o seu fade out, começa a desvanecer tudo isso. O que é para mim agora o outono o tempo melhor para vocês se programarem aqui para viajarem aqui para a Europa. Não é um sol forte e tal, que pede também uma blusa, uma coisinha assim no final da tarde, que é delicioso, né? É sempre um grande prazer quando a gente consegue também desenvolver algum material da nossa experiência, né? Algo que faz parte ali da nossa trajetória e que de certa forma também acaba sendo útil para vocês. Também avaliamos aqui as cidades, né, o teor de vida, e é sempre importante que aquela coisa que vocês participem, né, se inscrevendo, curtindo, são coisas totalmente gratuitas, e também quem quiser pode se tornar membro do canal, o que sempre nos ajuda bastante. Algo muito interessante que quando nós nos mudamos para cá, isso em 2017, agora já tem que começar já a maquinar tem um tempo, nós queríamos, enfim, alugar um apartamento o mais rápido possível, encontrar um local para a gente se alojar, né? Isso lá em Bolonha, como vocês sabem, foi a primeira cidade onde nós moramos. Nós não tínhamos tantos critérios, a gente tinha uma faixa de preço que eu vejo hoje que era muito elevada porque a gente queria, porque a gente não contava às vezes com outros gastos, né? Ainda bem que nós não pegamos naquela faixa maior, pegamos uma faixa um pouco menor, mas de qualquer forma a gente não tinha muito critério. Hoje a nossa avaliação é diferente, 8 anos e meio depois. Para nós olharmos um apartamento hoje, tem algumas questões que não são frescuras, são questões práticas aqui até de economia. Então, por exemplo, algo que nós não abrimos mão, de um apartamento que seja reformado, ao menos uma reforma recente, sei lá, uns 5 anos, já é uma reforma bem recente aqui. Normalmente isso vai incluir vidros melhores, e vidros melhores, quando eu digo, são duplos vidros, porque isso acaba tendo uma economia muito grande, principalmente no inverno, tem uma redução de ruído importante, senão você vai gastar mais certamente, né? Esses vidros duplos com essas janelas mais modernas, elas acabam influenciando nisso também. Não abrimos mão de ter um banheiro sem banheira, né? Porque muita gente romantiza a banheira e tal, mas aquela banheira não é uma banheira para você ficar lá estirado, não é uma banheira de hidromassagem, não é nada disso. Eu tenho necessidade de tomar um banho mesmo de verdade. Se eu quiser ficar numa banheira ou uma piscina, eu vou em outro local. Em casa é problemático. Eu digo isso porque nós moramos em uma casa, a primeira, que tinha a clássica banheira italiana. O que era sempre incômodo para tomar banho, é perigoso também, não é algo nada prático. Então tem essa questão. Outra coisa que nós não abrimos mão é de ter uma cozinha semi-nova, ao menos, né? Porque muda muito no dia a dia. Porque muitas vezes você vem do Brasil, você não avalia que você que vai limpar a casa, você que vai fazer tudo, a manutenção tem que ser a mais prática possível. Isso vai ter uma influência nos gastos, tem o conforto climático, inclusive na época de verão, então tem que ter um ar-condicionado na casa. Então são muitas condições. Então hoje, o nosso leque, por exemplo, para alugar uma casa, se fosse alugar em Bolonha mesmo, já seria diferente, inclusive em bairros. Então, se antes pensávamos em uma cidade como Bolonha, a cidade inteira, hoje a gente sabe que não. Isso, inclusive, em outras cidades que nós observamos também com um potencial de moradia, nós temos o nosso filtro ali e a cidade vai ficando sempre menor, por uma série de motivos, né? Então isso eu acho que é uma coisa natural de quem acaba vivendo em um local e deve levar em consideração. Mas eu digo isso, e esse vídeo também tem essa finalidade de alertar vocês que é preciso ter um refinamento na pesquisa, porque isso acaba custando caro não só no bolso, como na experiência, porque depois você vive em uma casa, em um local que não é do seu agrado, que a coisa não está funcionando, a sua experiência também no país ou na cidade vai ficando abreviada. A incidência solar é algo importantíssimo também, muitas vezes não é observado nessa primeira vista. Então tudo isso acaba influenciando, sem falar também na beleza da cidade, né? Estamos aqui conversando com vocês em um local belíssimo, uma praça, um local tranquilo, onde isso faz parte do seu quintal.
isso faz parte da sua vida, são os impostos que você paga aqui também, que não são poucos. Que, aliás, ontem foi uma parcela importante, mas o imposto, a Elisa não sabia, ficou triste. Eu não contei para não estragar o domingo, mas foi isso. Ou seja, faz parte do que você... Ela ficou triste mesmo, tá, pessoal? Faz parte do que você paga aqui. É justo? Então é justo também que você usufrua disso como parte aqui do nosso, nesse caso, cenário de gravação. Então é importante avaliar também se a cidade está sendo bem cuidada, porque você vai ter que pagar esse imposto de qualquer forma. Tem áreas legais para você? Tem áreas legais para os seus filhos? Porque você vai usufruir a cidade de uma maneira diferente. Por exemplo, eu faço essa comparação para quem vive no Brasil, que às vezes não usa tanto a cidade. Vai sempre para locais fechados, vai sempre para os shoppings, vai sempre para apartamento dos amigos, condomínio e tal. E aqui você usufrui muito da cidade, isso deve ser levado em consideração. Então é importante tatear o local. E eu digo, tatear o local não apenas ali onde o padre passa, né, como nós falávamos, mas tem que sair um pouco. Será que a cidade acompanha isso aqui mesmo? Ou tem uns problemas aí? Lógico que você não precisa fazer uma cobertura, né, igual nós fazemos sempre. Mas andando um pouquinho assim, você já observa como que são as residências, as ruas, de forma geral, se isso é adequado. Então tudo isso acaba influenciando no teor de vida, na qualidade do que você tem e o resultado do que a cidade vai entregar para você e a sua relação com ela. Então é fundamental a análise desses aspectos sem pressa. Por isso que nós sempre reiteramos aqui em todos os assuntos que nós falamos, não venha aqui no desespero. Não saia chutando a porta, como eu disse, tem emprego aqui, tem emprego acolá. Não é isso que vai resolver a sua vida, você vai ter que prestar atenção. Isso é assunto para outros vídeos até, mas há uma complexidade grande aqui sobre essa questão dos imóveis, porque você olha a fachada aqui, tudo é muito antigo, 200, 300 anos em um centro histórico, e ali dentro pode ter situações difíceis como incríveis. Podem ter apartamentos renovadíssimos, que são muito mais interessantes do que construções mais novas, né? Lembrando que a Itália, de forma geral, não é um país muito verticalizado por uma série de questões urbanísticas, questões de segurança também, já que muitas áreas são afetadas, né? Podem ser afetadas por terremotos. As nossas percepções quando nós chegamos em um local e quando nós já vivemos são completamente diferentes. E essa é uma análise nossa, uma opinião nossa, que talvez muitos de vocês que cheguem aqui se deparem com oportunidades que, na nossa opinião, são irreais. A gente observa que não é um bom edifício, observamos que não é um bairro interessante em determinada cidade. Às vezes as pessoas falam, olha, mas tem uma média boa ali. A média é boa em determinada cidade, né, de preço de aluguel. Mas a realidade é que tem que fazer um recorte. E esse recorte, às vezes, que acaba deixando tudo mais difícil. Porque só conhecendo a localidade a fundo ali que você vai ter uma melhor percepção. Eu estou falando algo assim que parece que no fim eu vou falar assim, vocês não sabem de nada, falem comigo, mandem um WhatsApp que eu vou oferecer uma consultoria, eu já digo. Não é a nossa intenção nesse vídeo, pessoal. Nossa intenção é fazer vocês refletirem. Não estamos vendendo o serviço aqui, isso aqui é um bate-papo. Nosso serviço é que vocês curtam o vídeo, que vocês comentem, que vocês participem do canal, isso é importante. Muita gente que trabalha com isso, que faz essa intermediação de imóveis e tal, e nada mais ele vai fazer isso que eu estou falando. A maioria dessas pessoas não são corretores, elas estão ganhando em cima do seu trabalho, né? Assim, muitas atravessam o negócio ali da imobiliária. Então, em vez de você fechar diretamente com a imobiliária, de você usar o serviço do corretor, elas vão fazer isso. Não necessariamente que isso vai facilitar a vida. Isso é um outro detalhe, né? Uma outra coisa importante, que eu penso que é muito melhor quando você chega e resolve as coisas por si só. É a forma como você aprende. É igual aprender uma língua. Você vai passar por situações constrangedoras, você vai falar errado, mas na hora que o cara der uma bronca ali ou te corrigir qualquer coisa, aquilo vai ficando na cabeça. Então, a parte de locação de imóvel é a mesma coisa. Vocês vão gastar mais, muitas vezes, com um atravessador de imóvel do que vocês ficarem, de repente, 1 mês, 2 meses em um apartamento aqui de Airbnb, um apartamento de temporada, e vocês forem lá, baterem na porta das imobiliárias, né? E tentarem as coisas por si só, da maneira mais clara possível.
da maneira mais simplificada, se possível também falando um italiano mínimo ali para uma boa comunicação com o corretor. Uma cidade bonita também, uma cidade agradável, nem sempre é possível para todos. A perfeição é difícil encontrar, seja na cidade, seja em um imóvel. Então, é assim, pense muito no local que você está procurando, analise esse local friamente, se é um local interessante também para você passar um dia fazendo nada, porque isso faz parte e a cidade vai trazer muito para você, ela vai te alimentar também, e analise sobre o imóvel em questão, sobre o apartamento. E no final das contas, leve em consideração que você vai abrir mão de alguma coisa. Sempre, em qualquer local. Você vai morar em Roma, em Milão ou em Paris, você vai abrir mão de alguma coisa. Mesmo que você tenha todo o dinheiro do mundo. Mesmo porque quem mora em Roma, Milão, Paris não tem praia, não tem mar. E quem mora no mar não tem Roma, nem Milão, nem Paris. Ou seja, todo local tem alguma coisa. Tem que ter um nível ali, né, de importância. Para nós, algo muito importante é ter estação ferroviária. É isso, pessoal. Nos escreva aqui nos comentários do que você não abre mão se você vier morar aqui na Itália ou na Europa, ou se você já vive aqui. Fala de uma coisa que vocês não abrem mão de jeito nenhum. Tá bom, pessoal? Eu agradeço aqui a atenção de todos que chegaram até o final. Se você assistiu o vídeo até aqui, é porque alguma coisa você gostou ou foi útil, né? Então, com certeza vocês vão assistir outros vídeos. Caso você não seja inscrito, se inscreva agora mesmo. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.